Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta e agora com um tema muito importante, muito relevante, que sempre cai nas provas de concursos de cartório. Por quê? Porque os alunos costumam não estudar em relação à Seguridade Social, por entender que essa matéria não consta no edital. Muito cuidado! Neste edital nós temos expressamente os aspectos constitucionais da Seguridade Social. Tudo bem? Então vamos lá. Vou falar um pouco para vocês sobre o aspecto histórico, para que você entenda essa evolução da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela surge nos ordenamentos jurídicos primeiro como uma espécie de assistência pública, uma espécie de assistência do poder público às pessoas pobres. A primeira identificação deste aspecto de Seguridade Social é pela Lei dos Pobres de 1601. Em 1601, a Inglaterra publica uma lei de assistência social prestada pelo Estado às pessoas com necessidades financeiras. Tudo bem, meus queridos? Então, esse é o primeiro aspecto, somente surge como uma assistência pública, uma assistência do Estado às pessoas pobres. Em uma segunda etapa, a Seguridade Social ela evolui para o seguro social. Nós verificamos este aspecto do seguro social na Lei do Seguro Enfermidade, a Lei do Seguro Doença, que foi publicada por Bismarck na Prússia em 1883. Então, lá em 1883, já estamos aí no século XIX, um segundo aspecto da Seguridade Social, agora somente como seguro social, ou seja, como cobertura de riscos em relação à doença, em relação a acidentes, em relação a desemprego. Já chegamos na nossa Constituição de 88, professor? Ainda não, porque a Constituição de 88 ela vai além, nós estaremos aí na terceira etapa da Seguridade Social, que evolui para atingir também aquelas pessoas que não contribuíssem para o custeio da Seguridade Social. Então nós temos o aspecto de seguro social e também a cobertura em relação àquelas pessoas que não tiverem contribuição, que não contribuírem para a Seguridade Social. Tranquilo? Então vamos lá. A Seguridade Social, ela compreende, portanto, um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade, e esse conjunto de ações, ela é destinada a assegurar os direitos relativos. E aí eu gostaria que você prestasse muita atenção à saúde, previdência e assistência social. Não confunda, Seguridade Social é gênero, do qual são espécies saúde, previdência social e assistência social. Nós falaremos sobre cada um desses temas, mas eu gostaria que ficasse bem claro para você que Seguridade Social é gênero, espécies saúde, previdência social e assistência social. Tudo bem? Então vamos lá. Professor, como é feito o financiamento da Seguridade Social? Eu sempre vou falar agora para vocês, estou falando do gênero, da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é custeada, o custeio da Seguridade Social é realizado por toda a sociedade. É o que nós denominamos de princípio da solidariedade financeira. Todas as pessoas devem contribuir para a Seguridade Social. Tudo bem? Esses recursos, eles são provenientes de orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das contribuições sociais dos empregadores, das empresas e de entidades equiparadas a empresas, de contribuições dos trabalhadores e dos demais segurados da Previdência Social. Tranquilo? Lembrando que aqui no regime geral, nós já falaremos sobre isso, não incide, essa contribuição, ela não incide sobre a aposentadoria e pensão concedida no regime geral.
Então não há contribuição de aposentados do regime geral. O regime especial, nós temos lá uma possibilidade de contribuição pelos aposentados. No regime geral, não há incidência de contribuição dos aposentados. Tudo bem? Uma outra fonte de custeio é a receita de concursos de prognósticos. Professor, o que seria isto? Seriam as loterias, seriam os jogos de azar que são de administração e execução do poder público. Então, a receita dessas loterias, que a Constituição chama de concursos de prognósticos, ela é destinada ao custeio da Seguridade Social. E, por último, a Seguridade Social também é custeada pelo importador de bens ou serviços do exterior. Quem importa bens ou serviços do exterior também deve contribuir para a Seguridade Social. Tranquilo? Vamos lá, meus queridos. O que eu gostaria que ficasse claro para vocês é sobre os princípios da Seguridade Social. Vamos lá. Princípio da universalidade de cobertura e do atendimento. Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Todas as pessoas necessitadas serão atendidas pela Seguridade Social. Esse atendimento da Seguridade Social, ele abrange todas as pessoas necessitadas. Tudo bem? Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Muito cuidado com esse princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Por quê? A obtenção de uma prestação do seguro social, da Seguridade Social, ela independe do local ou da residência ou do trabalho do segurado. Tranquilo? A Constituição, entretanto, em razão da busca de uma igualdade material, de uma igualdade substancial, ela reduz a aposentadoria do trabalhador rural em 5 anos. Então, para o trabalhador rural do regime geral, nós teremos uma aposentadoria para os homens aos 60 anos e para as mulheres aos 55 anos. Isso é uma busca pela igualdade material. E um outro aspecto, o trabalhador rural, ele não necessita contribuir. Não há necessidade de contribuição. Basta que ele comprove o exercício de atividade rural durante determinado período. Tranquilo? Isso, então, é uma concretização da igualdade material, da igualdade substancial. Tranquilo? Vamos lá. Princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Esta seletividade e esta distributividade, ela reflete em escolhas do legislador na definição da prestação desses serviços. Essa escolha, ela deve recair aos mais carentes e aos mais necessitados. Por isto, princípio da seletividade. Há a necessidade de que o legislador faça uma seleção e escolha e distribua esses serviços, esses benefícios para os mais carentes e os mais necessitados. Professor, e o princípio da universalidade? Entre esses carentes, entre esses necessitados, que foram, em razão desse princípio da seletividade, a abrangência será universal. Tranquilo? Tudo bem? Isto é um aspecto do que nós denominamos de justiça social. Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Muito cuidado, hein? Muito cuidado, porque a Constituição, em relação ao valor dos benefícios, ela procura preservar não só o valor nominal, mas também o valor real dos benefícios. Então, se cair na sua prova, você pode colocar que a Constituição, ela prevê não só a manutenção do valor nominal do benefício, como também o valor real. Mais um princípio da equidade na forma de participação no custeio.
Esse princípio está relacionado ao que nós já estudamos na nossa aula sobre direito tributário, que é o princípio da capacidade contributiva. Então, esse princípio da equidade na forma de participação, nós temos aquela regra lá: quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então, quem possuir maior capacidade contributiva deve contribuir mais. Quem possui menor capacidade contributiva deve contribuir com um valor menor. Tranquilo? Mais um princípio, princípio da diversidade da base de financiamento. Nós não poderemos, pela nossa Constituição, ter somente uma base de financiamento da Seguridade Social. Esta Seguridade Social, ela deve ter uma fonte, deve ter várias fontes de financiamento. Por isso, diversidade da base de financiamento. A proibição de que a Seguridade Social fique somente com uma base de financiamento. E por último, o caráter democrático e descentralizado da administração. Chama a atenção para vocês, porque isso sempre cai em prova, que é a gestão quadripartite. Professor, o que é essa gestão quadripartite desse caráter democrático e descentralizado? Participação dos trabalhadores, empregados, aposentados e governo nos órgãos colegiados da Seguridade Social. Então, por que participação quadripartite? Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, certo? Nos órgãos colegiados da Seguridade Social. Falamos então sobre a Seguridade Social e agora nós iniciaremos a falar sobre uma de suas espécies, que é a saúde. Então vamos lá. Saúde, espécie de Seguridade Social. Saúde, como nós já estudamos, quando nós falamos sobre os direitos sociais, a saúde é um direito fundamental de segunda dimensão. É um direito que exige uma prestação do Estado. É um direito que exige uma atuação estatal. Lembra das diferenças? Direito de primeira dimensão, que exige uma abstenção do Estado. Direito de segunda dimensão, que exige uma prestação do Estado. Então, o Estado ele é um protagonista dos deveres relacionados à saúde. Ele deve prestar, ele deve estipular políticas públicas em relação ao direito social de saúde. Tranquilo? Entende-se que há uma responsabilidade solidária entre todos os entes da federação em relação à saúde. Então, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal possuem responsabilidade solidária em relação à prestação deste direito social, do direito à saúde. Tranquilo? A Constituição permite que a iniciativa privada também concorra para a prestação do serviço à saúde, né? Então elas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde por meio de contrato de direito público ou por meio de convênio. Tranquilo? Então a iniciativa privada também pode participar de forma complementar desse Sistema Único de Saúde. Tranquilo? Sobre este aspecto, meus queridos, eu gostaria de lembrar a vocês sobre a decisão do STF em relação à utilização de células-tronco embrionárias. O STF, ele entendeu que é constitucional o dispositivo lá da Lei de Biossegurança que permite a utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e de terapia. Então esta foi a decisão do STF pela constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005, a Lei de Biossegurança. Tudo bem? Vamos lá, professor, o senhor falou sobre o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, previsto no artigo 198 da Constituição, determina que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada que deve ser organizada por
descentralização com uma direção única em cada esfera de governo. Então, o SUS ele é organizado com uma direção única em cada esfera de governo. O atendimento integral, certo? Com prioridade para atividades preventivas. E, por fim, a participação de toda a comunidade no Sistema Único de Saúde, que nós temos lá os conselhos de saúde. O Conselho Municipal de Saúde é uma exigência constitucional. Tranquilo? Vamos lá? Professor, e quem financia o sistema de saúde? O SUS, ele é financiado com recursos da Seguridade Social e também com recursos da União, dos estados, Distrito Federal, municípios e por outras fontes destinadas por lei. Tranquilo? Falamos sobre a saúde e agora falaremos sobre a Previdência Social. Lembrando sempre, meus queridos, Seguridade Social é gênero, que são espécies. Saúde, já falamos, e agora Previdência Social e Assistência Social, que nós falaremos no último. Previdência Social. Previdência Social é o seguro social do contribuinte. Previdência Social tem como principal função garantir a proteção do trabalhador contribuinte em especial e de sua família, quando ele não tiver mais a sua capacidade de trabalho. Como assim, professor? Em relação a uma doença, em relação à sua idade avançada, por sua morte, desemprego involuntário em razão da maternidade e também em razão de reclusão. Essas espécies, esses fatos geram uma proteção por meio da Previdência Social. Lembrando, entretanto, que, diferente da saúde, nós temos aqui o caráter contributivo, diferente da saúde e da assistência social, que ela é um direito de todos, independentemente da contribuição. Aqui, em regra, nós temos o que? A Previdência Social, ela possui caráter contributivo. Então, as prestações da Previdência Social, elas dependem de contraprestação, depende de contribuição do segurado. O segurado ele só passa a ter direito em razão de sua contribuição. Tranquilo? Lembrando que a legislação infraconstitucional ela determina alguns segurados obrigatórios. Independente da manifestação da pessoa, ela já está incluída como segurado obrigatório. Ela tem por obrigação contribuir com a Previdência Social. Tranquilo? A Constituição permite que aqueles que não estão nesse rol de segurados obrigatórios, que eles possam contribuir de forma facultativa, e aí nós teríamos o segurado facultativo, desde que esse segurado facultativo ele já não participe de um regime próprio de previdência. Então, se esse segurado tem, por exemplo, um regime próprio de previdência municipal, ele não pode se filiar ao regime geral de forma facultativa. O que pode acontecer é ele ser filiado aos dois regimes de forma obrigatória. Ele pode ser filiado obrigatório pela Lei 8.213 de 91, tem lá um rol de segurados obrigatórios. O tabelião e o registrador, ele é um segurado obrigatório, certo? Os funcionários do cartório, os prepostos, eles são segurados obrigatórios. Então é muito importante que você guarde essa informação que eu falei para vocês. Tabelião e registrador é segurado obrigatório. Prepostos do tabelião e do registrador também são segurados obrigatórios. Tranquilo? Lembrando essa exceção que eu falei para vocês da Constituição, que não se permite aquele que já é participante de um regime de previdência próprio, que ele participe do regime geral de forma facultativa. Tudo bem? A Previdência Social, ela cobre os seguintes riscos: doença, invalidez, morte, idade avançada. Maternidade, também, né, é uma proteção aí à gestante. Proteção ao trabalhador em razão de desemprego involuntário. E, por fim, o salário família e o auxílio reclusão.
auxílio reclusão e salário família para os dependentes dos segurados de baixa renda. Aqui não basta ser segurado, ele deve ser segurado e comprovar que é um segurado baixa renda. Por último, a pensão por morte, que é garantida ao cônjuge, ao companheiro ou aos dependentes do segurado. Tranquilo? Então, esses são os riscos cobertos pela Previdência Social na República Federativa do Brasil. Doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade, desemprego involuntário, salário família, auxílio reclusão e pensão por morte ao cônjuge ou companheiro ou seus dependentes. Tranquilo? Vamos lá. Meus queridos, por último, falar sobre a assistência social. Então, Seguridade Social é gênero, falamos sobre a saúde, Previdência Social e agora a assistência social. A assistência social, diferentemente da Previdência, ela faz parte daquela terceira evolução da Seguridade Social, aquela Seguridade Social que é garantida a todo cidadão. Então, todas as pessoas que necessitarem, independentemente de contribuição, elas terão direito a esta assistência social. Essa assistência social, então, está ligada ao quê? À obrigação do Estado de assegurar condições de existência mínima a seus cidadãos. O Estado deve garantir o que? A erradicação da pobreza e da marginalização. Lembram lá que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Uma das formas de concretização desses objetivos é a assistência social. Tranquilo? Que está ligada diretamente à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Independentemente de contribuição, as pessoas de baixa renda, elas têm direito à assistência social. Tranquilo? Então, a assistência social, ela protege a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Tudo bem? Tranquilo? O principal aspecto que eu gostaria de falar para vocês aqui, para ficar bem claro, para a gente encerrar a nossa aula com chave de ouro, é que pela assistência social nós temos a garantia de um salário mínimo de benefício a pessoas portadoras de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de ter essa manutenção por sua família. Então, ao idoso que não consiga prover a sua própria manutenção ou pela sua família e ao portador de deficiência, a Constituição assegura um salário mínimo. E esse salário mínimo não é aposentadoria. Esse salário mínimo está relacionado à assistência social. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês. Façam a leitura dos artigos da Constituição relacionados à assistência social e nós com certeza seremos aprovados nesse nosso concurso. Até a nossa próxima aula.